Muito boa noite a todos. As crianças, de 2 a 8 anos vão sair agora para uma atividade na linguagem delas. Então, de 2 a 8 as crianças podem sair. Eu estou vendo outras pessoas nos visitando. Além do Léo, mas o Léo, ele é nosso, O Léo está passando um período assim, meio afastado, mas ele é nosso. É um visitante daqueles que a gente espera que volte. Como é o nome da sua namorada? Giovana, seja bem-vinda. Tiago também está aqui, a gente está feliz do Tiago estar aqui com a gente. E outras pessoas estão nos visitando, todos sejam muito bem-vindos. Eu peço, por favor, que vocês abram as suas Bíblias no texto escolhido pelos adolescentes, que é Isaías, capítulo 6, verso 8. Então, Isaías, capítulo 6, verso 8. Nós vamos ler apenas esse versículo agora, para começar o nosso estudo dessa noite. Então, Isaías, capítulo 6, versículo 8, a Bíblia nos diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, muito obrigado pelo texto bíblico, ó Senhor Deus, escolhido para essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor conservou a Bíblia, ela chegou até nós. Clamo por aqueles irmãos, aquelas pessoas que não têm a Bíblia completa, para que um dia tenham, ó Pai, e com as partes que têm, que elas possam Te servir, ó Pai. Muito obrigado por todos que estão aqui. Peço que o Senhor abençoe cada coração, cada mente. Ajude, ó Senhor Deus, a entender um pouco da Tua palavra. E eu peço que o Senhor transforme vidas, que o Senhor também, ó Pai, possa salvar pessoas essa noite. Também conforte os corações e nos ajude agora no estudo e no aprendizado da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, o que os adolescentes e os seus líderes escolheram para essa noite é o ID. Ele começa em mim, a missão começa em mim. Isso é muito importante, porque a gente tem que pensar que onde existe um coração, ali existe um campo missionário. É assim que a gente tem que pensar. O teatro, encenado aqui, fala bem isso. Se tem um coração, ali tem um campo missionário. E não existe nenhum cristão verdadeiro que não seja um missionário. Porque se ele não for um missionário, ele é sim um impostor. Então, pense nessas coisas. Onde existe um coração, há um campo missionário. E todo cristão, ele é um missionário. Porque se existe alguém que se diz cristão, mas não é um missionário, ele é sim um impostor. Então, vamos viver para a glória de Deus. Este versículo, ele faz parte de 13 versículos muito importantes nesse capítulo, que talvez seja o segundo capítulo mais conhecido de Isaías. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é o capítulo 53, que fala do servo sofredor. É aquele capítulo que fala do Senhor Jesus, é uma coisa muito clara, que os rabinos, os judeus, querem dizer que é o povo judeu, mas o povo judeu nunca sofreu pelo mundo, então só pode ser um homem, aquele servo sofredor de Isaías 53. Depois deste, com certeza, vamos falar com certeza, porque é tão falado esse capítulo de Isaías, esse é o segundo capítulo mais conhecido. Então, o versículo, ele tem uma resposta aqui. Você pode ver que Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que você precisa perceber que neste texto aqui, desses 13 versículos, tem 3 momentos em que Isaías responde a alguma coisa. Essa é a resposta mais importante do texto. Esta é a resposta que vai guiar hoje a mensagem. Mas, na verdade, esta aqui é a segunda vez que ele está atento àquilo que Deus está falando. Preste atenção no seguinte, verso 5, como é que ele começa na sua Bíblia? Fala aí, por favor, o verso 5. Não, se você tem uma NVI, não precisa ler.
Se você também tem uma NVT, não leia, tá? Então, tirando a NVI e NVT, não sei, a linguagem de hoje eu não olhei. Mas, se você tem uma NVI, não precisa ler. Se você tem uma NVT, também não precisa ler, tá? Vamos lá. O que está escrito aí, no verso 5? Então disse eu, joia. Aí, quando chega lá no verso 8, lá no finalzinho, então disse eu. E no verso 11, o que está escrito no começo aí? Então disse eu. Esses são os 3 momentos que a gente vai... vocês estão curiosos, né? É porque a NVT e a NVI, ela não fala o que está no texto, ela interpreta o texto, tá? É por isso. Por isso que eu pedi para não ler. Porque o que está escrito na língua original é então disse eu, é isso que está escrito. Só que a NVI e a NVT, ela interpreta os textos, está escrito, eu gritei, não é isso? Você viu? É só por causa disso. Não fica triste que você tem uma NVI, pode ler, é boa. A NVT também é boa, que aqui, quando eu estou no púlpito, eu só prego com essa tradução aqui, mas eu leio, de vez em quando eu leio a NVT também. A NVT faz parte da minha leitura bíblica, tá? Não fica triste comigo, não, é só porque o texto não diz eu gritei, tá? Só isso. Ali é uma interpretação, só deviam contar para a gente isso daí. Na NVT tem alguma nota de rodapé aí? Hã? Aí na NVI. Nas 3 vezes? É mesmo? No 11, no 5, no 8, no 11? É mesmo? Então eu disse na NVT, então é só NVI, tá joia. Então, mas quando fala eu gritei, se tem algum texto que fala eu gritei, é porque está interpretando a Bíblia, tá? E a interpretação cabe a gente, não ao tradutor da Bíblia. O tradutor da Bíblia devia simplesmente dizer o que está escrito, joia? Então vamos lá. Então, vamos lá, para a primeira resposta de Isaías, né, no verso 5 diz, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, veja o que ele faz, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Percebe esse homem confessando quem ele é, confessando o seu pecado, confessando quem é o povo que ele faz parte, confessando o pecado do povo, e aí ele diz, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Agora, a gente vai olhar para os versos de cima, mesmo que sejam conhecidos, para a gente ficar atento nessa primeira resposta dele, quando ele está diante do rei. Verso 1, no ano em que morreu o rei Uzias, e para você que não tem o conhecimento da Bíblia, este rei não é o rei que a gente acabou de ler no verso 5, este rei é humano, o rei do verso 5 é o Senhor, tá? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Aqui é uma visão de Isaías que está relacionado ao seu chamado como profeta. Quem viu o Senhor do jeito que Isaías viu? Apenas ele. A gente não vê um relato desse em outros lugares. A gente sabe, por exemplo, que Abraão teve contato com o Senhor especial. A gente sabe que Moisés teve um contato especial com o Senhor. João teve um contato especial com o Senhor. Paulo, mas ninguém viu o Senhor do jeito que Isaías viu. Então a gente não pode esperar que isso aqui seja uma norma no meio daqueles que se aproximam de Deus, que se chegam a Deus. Não, isso aqui aconteceu com ele. A sua forma, a minha forma de ser apresentado a Deus e de Deus se apresentar a nós foi outra, ou é outra, ou será outra. O que a gente espera é que cada um de nós, a gente simplesmente saiba, eu sou um crente por causa de Cristo, ou simplesmente eu não sou um crente ainda, porque eu ainda não tive um contato direto com o Senhor, no sentido dele me salvar, dele me fazer uma nova criatura, porque um dia ele morreu na cruz por mim, e eu não tenho conhecimento disso, eu não creio nisso, mas este homem, ele teve esse tipo de contato aqui, lembrando que Cristo ainda não tinha vindo a esse mundo. Aqui, Isaías está escrevendo 700 anos antes da vinda de Cristo. E aí ele continua dizendo o seguinte, serafins estavam por cima dele. Aqui é o único lugar que aparece a palavra serafins na Bíblia. Serafim significa ardente, tá? Então, olha só, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Esses são os serafins que estão ali ao redor do trono.
Então, eles são chamas de fogo, mas é uma coisa assim, a gente não sabe direito o que é, mas o que significa é ardente, como se fosse uma chama de fogo voando, mostrando toda a santidade do Senhor. Veja, eu quero que você preste atenção numa coisa. Nós temos respeito pelos irmãos pentecostais, e eu estou vendo gente aqui, talvez tenha alguém aqui que é pentecostal. Então é assim, fogo não é sinal de purificação no Velho Testamento, tá? Por exemplo, nesse texto, os serafins são seres ardentes e eles estão representando a santidade do Senhor. Vamos lembrar, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, certo? O que Deus colocou lá? Uma espada. Não pode falar que é purificação aquilo, correto? Não pode falar isso, porque na verdade não é. Aquilo ali é a ira de Deus. Então Deus irado coloca uma espada flamejante lá, para ninguém passar ali e adentrar no jardim do Éden. Quando Moisés, no primeiro contato que ele tem com Deus, como Deus se apresenta para ele? Numa sarça ardente. Ali não é purificação, e sim a santidade de Deus. Está vendo? Então tem que tomar bastante cuidado, e a gente respeita os irmãos pentecostais. Se alguém aqui é pentecostal, ou alguém que está me ouvindo ou vai ouvir, é pentecostal, então a gente tem respeito, mas só que a gente tem que falar o que é correto. Neste texto, daqui a pouco, esse homem será purificado. Mas aí a gente, quando chegar lá, eu explico um pouco mais. Fogo não é sinal de purificação. Fogo é sinal de santidade de Deus, da ira de Deus, tá? Então vamos lá, verso 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Temos falado sobre isso, mas bem rapidamente, você está falando que Deus é santo, santo, santo. Quando alguma coisa quer ser destacada nas escrituras, o que acontece? O que o escritor faz? Ele repete. Só que quando ele repete 3 vezes, isso é o superlativo. Então não existe nada parecido com Deus. Ele está na sua plena, ele está na santidade que é plena e é inalcançável, tá? Verso 4, e os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Pronto, é aí que Isaías, ele olha para tudo isso, e ele percebe quem ele é. Então vamos lá, quem ele é? Um pecador. A Bíblia diz assim no verso 5, então disse eu, ele respondendo a essa visão: ai de mim, pois estou perdido, ou estou perecendo, ou estou derretendo, ou estou sendo consumado. Essa é a ideia do texto, de que esse homem, ele está se desfazendo. Então, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Essa é uma coisa que eu e você, diariamente, sendo crente ou não crente, precisamos perceber que nós temos dificuldade com o nosso próprio pecado. Esse homem está falando simplesmente que ele tem os lábios impuros. Agora, o que eu e você vamos falar diante da glória de Deus? Que nós somos o quê? Vamos lá, fofoqueiro? Já pensou? O profeta chega e diz: ai de mim, estou perecendo porque sou fofoqueiro. Hein? Ou gosto de dinheiro? Hein? Eu não sei. Esse homem diz que ele tem os lábios impuros. O que cada um de nós está tratando diariamente, semanalmente, mês após mês, ano após ano, ele está lutando, e lutando, e lutando, porque a carne luta, o espírito luta contra a carne, e a carne contra o espírito, para quê? Vai logo, responde. Eu vou ler o texto, preciso ler o texto para a Vila São José, um monte de visitante aqui, um monte de visitante, eu preciso ler o texto para a Vila São José, então eu vou ler. Eu paro a mensagem, um stop. Gálatas, vamos lá, tá bom. Ou vocês estão bravos comigo e não querem responder? Em Gálatas, capítulo 5. Vamos lá. Pode ler? Já chegaram lá? Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro para quê? Está escrito aí.
pronto, não façais o que quereis. Então é uma luta constante nossa, todos os dias. Isso é o que acontece. Sabe por que você não consegue vencer? Porque você não está no céu ainda. Então você vai sufocando, é uma luta diária. Este homem está dizendo, eu tenho lábios impuros, eu sou um pecador. E habito, agora estou em Isaías de novo, tá? Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ótimo, vamos lá? O que os adolescentes, eles escolheram? Eles escolheram a segunda resposta. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas esse homem, ele não pode ir. Ele está dizendo, eu sou um homem de impuros lábios. Já pensou se, é só uma brincadeira, então vamos incluir, vai. Todas as pessoas que pisaram hoje aqui no palco de Vila São José, todos que pisaram no palco, sejam homens que ainda, pessoas, né, que ainda não confessaram, ou ainda não perceberam que são pecadores e estão aqui em cima? Porque se a missão começa em mim, eu tenho algo a fazer nessa terra. O meu papel hoje, o meu papel tem sido aqui nessa igreja, ser o pastor da igreja. Então, durante 19 anos, já está indo para 20 anos, tenho estado aqui, esse é o meu papel aqui. Já pensou? Se eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim, como a primeira resposta, não, eis-me aqui, envia-me a mim, não é a primeira resposta. Eis-me aqui, envia-me a mim, só pode acontecer depois que a gente chegar à conclusão que nós somos pessoas pecadoras. Não existe outra coisa a pensar. Eu tenho dito aos irmãos de Vila São José, a você que acompanha os cultos aqui em Vila São José, Romanos capítulo 12, é para crente, não é para ímpio, não é para quem não confessou Cristo como Salvador ainda. Romanos capítulo, rogo-vos, pois, irmãos, juntos, pela compaixão de Deus, Deus seja louvado, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é para crente. Um dia, crente vem e fala assim, eu entrego o meu corpo para fazer o que quiser com ele. Crente faz isso. Aí, a gente olha para Isaías e ele confessa, eu vi o rei, chego na conclusão de quem eu sou, estou perdido, estou perecendo, estou me desfazendo. A Bíblia diz que ele responde, ai de mim, pois estou perdido. Porque ele diz isso? Porque os meus olhos viram o rei. E os olhos de quem viram o rei? Os olhos daquele que tem os lábios impuros. Muito bem, essa é a questão de Isaías. Vamos lá? Hoje, quem de nós vai dizer, eu também tenho, aspas, lábios impuros? Quem de nós vai fazer isso? Porque se nós fizermos isso, aí preste atenção no seguinte, eu sei, que tem gente que acredita, não, eu quis me converter, eu sei disso. Eu só não consigo crer nisso, só isso. Eu só não consigo crer nisso. Eu sou aquele que se esconde de Deus quando peca. Eu sou aquele que, como Adão, quando ouvi a voz do Senhor, eu corri dele. E eu olho para esse texto, e eu sou mais convicto ainda, de que foi ele que veio e me agarrou, e falou, você é meu. Porque esse homem faz assim no verso 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E aí, nós só o amamos, porque ele nos amou primeiro. Verso 6, porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Então agora, espera aí, quem tomou a iniciativa de purificar esse homem?
Foi ele mesmo? Não, ele estava falando, eu estou perdido. A iniciativa não é dele. De falar, quer saber, eu vou mudar. Hein? Sabe, alguns de nós falam assim, olha, eu vou servir a Cristo, mas eu primeiro preciso mudar. Ah, vai demorar, hein? Eu primeiro preciso acertar isso, vai demorar, hein? Porque o Senhor Jesus já foi para a cruz, já está tudo pago. E aí, é sempre Ele que toma a iniciativa. Você percebe pelo texto que esse homem não tem nenhum tipo de argumento, não tem um pedido a fazer a Deus. De repente ele chega à conclusão. Isso já aconteceu com você? Você chegou à conclusão de quem você é. Já pensou? Aconteceu isso conosco. De nós chegarmos à conclusão de quem nós somos. Sou um pecador. Então vem Deus e faz o que é necessário. Neste caso aqui, esse homem está tendo uma visão de serafins. E olha que coisa interessante. Serafins significa o que mesmo? Serafim? Ardente, isso mesmo. Porém, um dos serafins, verso 6, voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva. Ótimo, daí você pode dizer assim, peraí, está vendo? Fogo significa purificação. Porque ele fala assim, ó, porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca. Opa! O meu problema era os lábios, está vendo? Olha o que o profeta está falando. O meu problema era os lábios. E vem o serafim e toca, pega uma tenaz e toca na minha boca com uma brasa. Então, é claro, se eu tinha lábios impuros, deixo de ter, fui purificado. Ótimo. De onde saiu a brasa? Hã? Não, do trono não, do altar, né, irmãos? Tá joia? Tudo bem? Foi o Gilson participativo que falou do trono? Valeu, Gilson, mas não é do trono não, tá ali? Tá bom? É do altar. Então, eu estou vendo a Fernanda rindo ali, né? Foi ele, né, que falou do trono? Foi, tá bom. Mas é do altar, desculpa. Então, vamos lá. É do altar. Ó, isso, do altar, tá certinho. Aquele agora me confundi. E tiraram do altar. Muito bem. Aí é o seguinte, você não pode esquecer que é aqui que existe o sacrifício. Então, não é fogo significa purificação. Esse fogo, ele estava lá justamente para representar o sacrifício. Os sacrifícios aconteciam também por meio do fogo. E aí a gente não pode esquecer. Se existe sacrifício, nunca se esqueça. Então existe adoração. Se existe sacrifício, não se esqueça. Existe a pessoa de Cristo, pelo menos sendo apontada, como é no Velho Testamento. Como a gente já está no Novo, a gente sabe que Ele já veio, Ele já fez o sacrifício por nós. Então, em Cristo a gente pode qualquer coisa. Olhando para a cruz, a gente pode qualquer coisa. O altar, ele representa todo o sacrifício. Então, vem e toca nos lábios. Aí, irmãos, ele pode dar a segunda resposta, sabe por quê? Verso 7. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Excelente. Ele era pecador, e agora a Bíblia está nos contando que ele ouve que a iniquidade foi tirada e o pecado foi expiado, foi coberto. Expiação significa isso, cobertura. Por isso que depois tinha que expiar novamente, até que vem Cristo e é a nossa propiciação, que além de cobrir, aplaca a ira, trazendo justiça sobre nós. A justiça vem sobre ele, claro, né? Mas trazendo justiça para nós. Tudo bem? Então aqui o pecado desse homem foi expiado. Então aqui a gente vê a primeira resposta. Mas ninguém pode dar a segunda resposta sem primeiro dar esta resposta aqui. Os lábios deste homem eram impuros e agora o pecado dele foi expiado e a iniquidade foi tirada. Bom, depois disto, agora sim. Agora é a hora daquele que quer ir. Muito bem.
Vamos lá? Você está em que situação? Na situação de responder o porquê é um pecador, de responder que é um pecador, de esperar o Senhor Deus tirar o seu pecado, ou você está na situação seguinte, verso 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, excelente, antes dele se converter, não, eu vou falar se converter, mas com cuidado, tá, irmãos? Antes dele ser purificado, vamos falar purificado, este homem, ele vê o Senhor Deus, agora ele pode ouvi-lo. Muito bem, depois de purificado, ele ouve o Senhor, e o Senhor diz, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Olha que coisa bacana. Deus, ele pode fazer o que ele quiser, sim ou não? Sim, mas a partir do momento que ele decide, está decidido, ele não é Deus de confusão, então, se ele decidiu, ele não muda mais, certo? De quem é a responsabilidade de ir? Nossa. A responsabilidade da missão acontecer é nossa. Muito bem. A partir desse momento, não virá anjo para cá, não virá, imagina, querubim, não virá serafim, não. São seres humanos que vão fazer a obra do Senhor. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí os irmãos que dirigiram o culto, escolheram o quê? A missão começa em mim. O ide, ele começa por mim. Por quê? Isso é interessante, irmãos. Isso é uma verdade, porque quando eu penso e eu estou lendo a Bíblia e sou eu que devo tomar decisões. Eu estou escutando uma mensagem agora, por exemplo, no caso de vocês têm que tomar uma decisão. Eu estou falando e lendo aqui, eu preciso tomar decisões. É comigo que a palavra fala. Eu, irmãos, estou aqui para simplesmente olhar para o texto e explicar o texto para os irmãos. Só que a palavra tem que falar comigo. E eu não sou aquele com autoridade para falar para você. Eu venho aqui porque é assim que se estuda a Bíblia. Deus não vai chegar para nós na nossa casa e vai falar. Não, se estuda a Bíblia sim, através da leitura, através de um culto. É desse jeito, a palavra tem que ser falada e falada e falada e falada, para a gente poder aprender e assim ser transformado pela palavra. Mas só que, ao ler a Bíblia, eu não posso ler as minhas palavras. E elas não são minhas. Ao ler a Bíblia, nós estamos lendo a palavra que é do Senhor. Então, é Ele que diz. Por isso, irmãos, é assim, sempre desse jeito. Gosto dos irmãos, quando vêm aqui, que nem hoje o Will veio pela manhã, obrigado pela oportunidade, é verdade, é uma oportunidade, é uma bênção pregar. Vai e explica a Bíblia. Pronto, acabou. É isso que a gente tem que fazer, é explicar na Bíblia. Tá? Porque a palavra não é nossa, é de Deus. Vem aqui, qualquer irmão, o Will, outros irmãos que pregam, vem aqui e explica a Bíblia, faz favor. E quando vem um pastor de outra igreja, a gente tem carinho por todos, quer que todos também venham aqui expliquem a Bíblia, mas tem gente que tem um outro estilo. Aí vocês, sabe o que você faz? Ora, tem misericórdia, e assim continua a nossa vida, tá bom? Então é o seguinte, quem fala a quem enviarei e quem há de ir por nós é o Senhor Deus. Você pode até falar assim, eu não entendo porque Deus fez isso, o problema é seu. Se eu não entendo, o problema é meu, é assim que Ele fez. É para a gente ir. A quem enviarei e quem há de ir por nós. Então o ide começa em mim, é claro. A missão tem que começar em mim, claro. Sou eu que tenho que entregar o meu corpo em sacrifício vivo, ou não? Eu tenho que entregar. Então eu tenho que simplesmente caminhar com Deus e chegar no momento de falar assim, Senhor, eu quero te servir de todo o meu coração. Eu tinha lábios impuros e agora não tenho mais. Eu estou lutando contra mim mesmo todos os dias para te servir. Então pode me enviar. A segunda resposta é, eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu não posso enviar o outro. Agora calma. Porque a gente usa isso daqui, e é claro, olhando para o texto, é um profeta que ele está indo. Ótimo, está certo. Mas a gente precisa fazer aplicações, certo? Tudo bem, irmãos? Agora com cuidado, fazer aplicações. Isaías vai. Tá joia? Mas Isaías é sozinho na missão? Aí é que a gente precisa pensar também. Isaías
é alguém sozinho na missão? Então, Vila São José agora como corpo local? Sim ou não? Vila São José como corpo de Cristo, não é isso? Se é um corpo, cada um de nós tem uma função. Então vai ter gente aqui que vai ter uma missão específica, não vai? Não vai ter gente aqui que vai ter uma missão específica? Só que ele trabalha sozinho? Por exemplo, os adolescentes, os líderes adolescentes fizeram tudo hoje sozinhos? Não. Teve gente trabalhando ao redor. Deus seja louvado por isso. Então, a missão começa em mim. Eu vou trabalhar sozinho? Não, eu preciso de gente orando por mim. Sim ou não? Gente me apoiando. A missão começa em mim. Mas eu sei disso. Eu preciso de gente que me apoie. Não é? Eu preciso de gente que de vez em quando esteja ao meu lado. Você acha que Isaías estava todo o tempo sozinho? Não, a missão começa em mim. Mas qual é a sua missão? Qual é a sua parte na missão? Qual é a minha parte na missão? Eis-me aqui, envia-me em mim. Aí eu te pergunto, se um dia você se entregou, porque aqui pode ter alguém que já se entregou. Então vamos lá? Você lembra disso? Que você falou assim, o meu corpo é para ser entregue para Deus. Então tudo aquilo que eu posso fazer por meio do corpo, eu vou fazer. Joia. Para que Deus te chamou? A missão começa em mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Agora vamos lá? Quem é você na missão do Senhor? Pronto. Quem sou eu na missão do nosso Deus? Você tem apoiado? E aí quando eu digo apoio, então vamos lá. Vamos ser mais específico. Você tem estado ao lado daquele que foi? Então vamos lá? Quantas vezes nós visitamos, escrevemos, telefonamos, não sei, para aqueles que foram? Tem apoiado? Qual a sua parte? Talvez a sua parte seja realmente financiar. Tem sido fiel nisso? Sua parte talvez seja aquele apoio de orar. Tem sido fiel nisso? Essa semana recebi uma mensagem tão linda, dizendo simplesmente, estou orando por você. Uma mensagem, de repente chegou a mensagem, falei, que legal. Está vendo que coisa bonita? Hein? É isso que, qual é a nossa parte na missão? Porque agora, vamos lá. Você está triste com a missão? Porque agora tem que vir a terceira resposta. Porque é o seguinte, ele fala assim, ó, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente podia parar aqui, não podia? Não é bonito quando os pregadores param aqui, nesse texto? A questão é que o texto não para aqui. O Samuel, lindamente, leu apenas até o verso 8. Foi bonita a sua leitura. Por nada. Está vendo? Mas eu vou pedir licença. Posso ler um pouco mais? Você permite? Obrigado. Ou você quer ler para nós, Samuel? Você treinou a leitura dos outros versos ou não? Treinou? Então eu gostaria de uma ajuda. Pode? Ó, vamos levar o microfone aí. E você vai ler, por favor, Samuel, os versos 9 e 10. Por quê? Meus irmãos, eis-me aqui, envia-me a mim. Que bom que o texto acabasse aí. Vamos ler, por favor, 9 e 10, Samuel. Tá bom. Então disse a ele, vai e disse este povo, ouviste fato e não entendeis, e vedes em verdades, mas não percebeis. Engorda o coração deste o povo, e faz-os pesados, e os ouvidos, e fechai os olhos. Para que não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Eita, irmão, você está triste com a missão? Eu estou vendo alguns líderes aqui em Vila São José. Por acaso, em algum momento,
essa ideia de estar à frente de alguma coisa te machucou? É porque você não é Isaías. E Deus não te contou que o seu ministério ia ser um fracasso aos olhos dos homens. Talvez seja por isso que de vez em quando a gente fica triste. E eu digo, sem precisar. Porque, vamos imaginar, a pregação do Evangelho, quando você pensa nela, o sucesso não está nos resultados que a gente vê. O sucesso está na pregação. Então é assim, você falou de Cristo hoje, amanhã, faz 10 anos que você fala de Cristo, você fala assim, ninguém se converteu. Você é um sucesso. Porque você falou de Cristo. O seu ministério é um sucesso. Porque você falou de Cristo. Porque Ele não mandou você converter ninguém. O Senhor Deus mandou a gente converter alguém? Não, Ele mandou a gente falar. Quer um outro exemplo? Em Atos, quando Cristo, Ele ascende ao céu, Ele fala que a gente vai ser revestido de poder, não fala? Para quê? E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Irmãos, testemunho é estilo de vida. As pessoas têm olhado para mim, para você, e visto que a gente é diferente? Tem visto, não, isso aí parece crente. Ó, quando eu vejo o povo falar de crente, parece você. Hein? Então você é um sucesso. Você é um sucesso. Entenda isso. Vila São José, hoje, depois da pandemia, se a gente olhar para o padrão de Vila São José à noite, hoje tem até mais gente. Seja louvado. Mas posso falar uma coisa? Quando a gente pensa aqui como corpo local, continua sendo um sucesso, mesmo estando vazio depois da pandemia. Porque os crentes sumiram depois da pandemia. Pode ver, isso não é só a Vila São José, todas as igrejas. Tem igreja que deixou de ter culto. Lembra disso que eu já falei para vocês? Deixou de ter um culto. Tem cabimento uma coisa dessa? Mas sabe o que acontece? É que não falta nada e Vila São José está viva. Ela é um sucesso. Você entende essas coisas? É um sucesso. Ó, vamos lá. Sua família, ela está lá firme, você é um sucesso. Então, está triste com alguma coisa? Olhe para os ministérios, e olhe para ministérios como esse. Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Parece que ele vai pregar, e esse povo não vai se converter. Aí, sabe qual é o problema de falar muito a verdade? Sabe qual é? É porque a verdade bate no coração duro e endurece mais. Você já percebeu que muitas vezes você fala e a pessoa não muda? Hein? Isso aqui não é só para esse homem, não é só para o ministério dele. Talvez eu e você, nós já falamos, e as pessoas não estão ouvindo. Por quê? Porque o coração está duro, e esse coração endurece mais, quando se encontra com a verdade. E olhe só o verso 10, engorda o coração desse povo, e faz-lhe pesados os ouvidos. Olhe só isso daqui, irmãos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. É isso que está acontecendo com esse povo no ministério desse homem. E agora só uma coisinha para você perceber a coisa maravilhosa de escrever, de ler a Bíblia e de olhar esses homens fazendo o que faziam. Olha só para o verso 10 bem rapidinho. Como é que ele começa? Engorda guarde, coração, vá para o final. Como é que ele termina o versículo? Nem entenda com o seu coração. Ele começa e termina com o coração, não é? Qual é a próxima coisa que ele fala? Dos ouvidos, não é? Faze-lhe pesar os ouvidos. Olhe na sua Bíblia o que está escrito acima do coração.
ouvidos. Então ele começa o texto é assim, para dar a poesia e destacar. É assim, desse jeito, ó. Coração, ouvido, olhos. Aí no meio do versículo tem olhos, ouvido e coração. Percebeu? Isso aqui é para destacar o texto da importância de que esse povo não vai se converter. Não vai se converter. Ele está repetindo. Ele fala coração, coração, ouvido, ouvido, olhos, olhos. Então é desse jeito. Coração, coração. Ouvido, ouvido. Olhos, olhos. Este povo não se converterá. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então vamos lá. A primeira resposta que ele dá é: os meus lábios são impuros. A segunda resposta que ele dá é: pode me enviar. E agora, depois de ele saber o que vai acontecer, então ele tem a terceira resposta. Verso 11. Então disse eu. Então vamos lembrar? Verso 5. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Versos 8. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A terceira resposta, verso 11. Então disse eu: até quando, Senhor? Tá joia, eu vou. Está disposto a ir? É hoje que você vai se entregar para ir? É hoje que você vai lembrar que um dia você se entregou e você vai continuar a sua trajetória servindo a Cristo? É hoje? Se o Senhor Deus falar para você que tudo vai dar errado, aí você vai dizer: até quando, Senhor? Porque isso é uma pergunta legítima, sim ou não? Porque Ele quer que o povo se salve. E você também, fala a verdade, você quer que o ministério dê certo, não quer? Não, fala a verdade, eu quero que o meu dê certo. Sim ou não? Mas Deus prometeu para mim que o meu ministério ia dar certo. Olha só, esses dias eu encontrei uma pessoa, e ele falando sobre uma coisa que estava dando certo na vida dele. Mas de repente ele olha para mim assim e fala assim: mas era uma promessa de Deus, e não podia dar errado. Eu falei: tá bom, que Deus te abençoe, né? Então não vai dar errado. E eu espero de verdade que nunca dê errado. Mas ele falou que era uma promessa de Deus para ele. Eu só não encontro isso nas Escrituras. Eu não vejo Deus prometendo que o meu ministério vai dar certo. Eu vejo Deus falando, olhando para mim e falando: aquele que está em pé, cuide que não caia, por exemplo. Mas esse homem diz: até quando? Eu quero que o meu ministério dê certo, mas eu quero que você lembre de uma coisa: o Senhor Deus nunca, Ele prometeu para a gente vida fácil, nem que o ministério ia dar certo. Sabe qual é a promessa de Deus para todo mundo fala que vai? Você sabe? Na verdade, você sabe. É que você não percebeu que você sabe. Quer ver? Olha só. Tem um texto que a gente lê sempre, a gente fala sempre, Mateus 28. Preste atenção nele agora. Olha só. Quando a gente fala do id em Mateus, o texto de Mateus 28, a partir do 19, eu vou ler a partir do 20, que é o que eu gosto sempre de falar. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Opa, se é dado todo o poder nos céus e na terra, que bom. Divida esse poder conosco para a gente ter sucesso. Mas o texto continua: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e aqui está a promessa de Cristo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Sabe qual é a promessa de Deus para aqueles que se dispõem a ir? A sua presença. Deus não promete nada além de sua presença. Agora, a sua presença é poderosa? Sim. A sua presença nos conforta? Sim. A sua presença nos enche de alegria? Sim, assim vai. Mas o que Ele prometeu é a sua presença. Até quando, Senhor? E aí a resposta tem que machucar esse homem. Depois dele ser purificado do seu pecado, depois dele responder positivamente ao id, a responder positivamente em relação à missão, ele vê que a missão não será fácil, então ele diz: até quando? E aí a Bíblia
disse e respondeu. Verso 11 de Isaías capítulo 6. Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grandemente o desamparo. Pronto. É até este momento. Irmãos, o final desse povo é bom ou ruim? É ruim. Qual é o papel de Isaías? Contar para eles. Só isso. O ID começa comigo. E se tiver que falar para o povo que tudo dará errado, se é a palavra de Deus, então fale. A missão começa em mim. E se a sua missão for fazer isso, faça. É claro que você não é Isaías, eu não sou Isaías. A gente sabe disso. Então é super bacana vir aos domingos. Só que aqui não é o jogo. O jogo começa amanhã. Aqui a gente só está combinando o que a gente vai fazer amanhã. E o que a gente vai fazer amanhã? Pregar o Evangelho. Amanhã, sabe o que você vai fazer quando você acordar? Você vai falar assim: Deus, eu sei que o Senhor está trabalhando em vários lugares hoje. Me leva para um deles e deixa eu trabalhar também. Aí você vai fazer. Porque a missão começa em você. E é aquele negócio. A gente vê os adolescentes aqui, aí fazendo a peça. Mas quantos de nós já não perdeu um amigo? E quantos de nós não pensou, eu não falei de Cristo para ele? Até quando, Senhor? Já pensou as pessoas estarem passando pelo que o povo de Israel está passando? Por outro lado, eu quero confortar os corações aqui dos irmãos também. Porque um dia Cristo vai voltar. E Ele vai voltar para nos buscar. E se a Bíblia promete que Ele vai voltar para nos buscar, é porque vai ter gente aqui servindo a Ele. Qual que deve ser o desejo do nosso coração? Que eu esteja servindo se Ele voltar na minha geração. Se o Senhor Jesus voltar na minha geração, eu quero estar firme com minha igreja e com a minha família. E quando Ele voltar, nos encontrar unidos, nos amando, servindo um ao outro e amando a Deus sobre todas as coisas. É desse jeito. Por quê? Porque quando Cristo voltar, vai ter gente para recebê-lo. Sim ou não? Então, não importa se é povo de Israel no Velho Testamento ou se é a igreja do Senhor Jesus Cristo agora. Tem que diferenciar. Porque o povo de Israel, ele foi preservado para a vinda do Messias. Depois que o Messias vem, claro que Deus continua cuidando de Israel, porém o seu povo santo é a igreja. Então todo judeu que se converte, ele é a igreja. Excelente. Mas aqui a gente está no Velho Testamento, 700 anos antes de Cristo, certo? E a gente só, por enquanto aqui, é tristeza. É um homem de lábios impuros, se converte, vamos imaginar, para o campo missionário, e aí é isso que a gente vê, pessoas que não vão se converter. Quando ele pergunta até quando, até tudo ser destruído e não ter mais ninguém. Opa, peraí, não é bem assim. Porque do mesmo jeito que não acabou no verso 8, também não acaba no verso 12. E isso tem que nos encher de alegria, porque daí agora a gente termina. A missão começa em mim? Excelente. E aí eu vou falar que ela não pare em mim. O ID começa em mim? Opa, que ele não pare em mim. Porque o meu papel aqui é plantar semente. Plantar semente de tal forma que quando eu for embora, tem gente que continue cuidando dessa igreja. Porque essa igreja vai completar 59 anos nesse bairro. 59 anos. A irmã Divina, ela faleceu quando? Foi o ano passado ou ano retrasado? Irmã Divina. Retrasado, né? Irmã Divina faleceu. Então, não temos mais ninguém que estava lá no começo. Excelente. A Irmã Divina está com o Senhor agora.
mas a gente tem que continuar. Mas antes da irmã Divina, muitos se foram. E alguns daqueles que eles plantaram sementes estão aqui. Sabe por quê? Porque no final Deus preserva as pessoas. Então você olha para o verso 11. Até quando? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja toda assolada. Já pensou um povo ouvindo isso? E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, verso 13, ainda a 10ª parte ficará nela. Opa, Deus seja louvado. Então nem tudo será destruído. A 10ª parte ficará nela. Olha, irmãos, com temor, e que Deus tenha misericórdia de nós. Se só ficar 10% aqui, vamos orar a Deus que a gente faça parte dele, desses 10%. Porque a gente não quer perecer junto com os pecadores. Irmãos, se alguma coisa acontecer aqui, os fiéis precisam se levantar. Sempre, sempre, sempre. Alguma coisa aconteceu na igreja de Vila São José, os fiéis precisam se levantar e cuidar da igreja. É desse jeito que tem que acontecer. E eu preciso querer ser mais e mais e mais fiel. Porque a Bíblia está dizendo, porém, depois de tudo isso que vai acontecer, ainda a 10ª parte ficará nela. E tornará a ser pastada. E como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Que Deus te abençoe. Que quando o Senhor Deus perguntar a quem enviarei, você já esteja pronto. Eu estou disponível. Quem eu vou enviar? Eu estou disponível. Eu vou levantar minha mão e vou. Sabe por quê? Porque os meus lábios já foram purificados. E se você precisa ainda dos lábios serem purificados, que hoje você se entregue a Cristo de todo o seu coração. E depois de fazer isso, de se entregar para a obra, nunca se esqueçam, não importa se é na comunidade, não importa se é no coral, se é no grupo de louvor, se é liderando os jovens, os adolescentes, as mulheres, os homens, sendo pastor, diácono, cuidando da música, não importa. O que Deus prometeu para nós foi sua presença. E se Ele está comigo, então eu vou. A gente canta, se eu tiver Jesus ao lado, e com Ele auxiliado, não é isso? Seguirei ao meu bom mestre. Que Deus te abençoe, cuide de você, e você seja uma bênção para todos. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, abençoe os nossos adolescentes, seus líderes, ó Senhor Deus, e use-os para a tua glória a cada dia. Que o Senhor levante mais e mais obreiros para a tua seara, que o Senhor envie, ó Senhor Deus, e aqueles que ficam, ó Pai, aqui segurando a corda, que possam ser úteis na obra missionária, através de suas orações, de suas contribuições, também, ó Senhor Deus, de estar ao lado daqueles que precisam ir, de ser um companheiro, ó Pai, daqueles que precisam ir, e que o Senhor, ó Pai, seja glorificado e louvado por causa dessa igreja, em nome de Jesus, amém.